para falar sobre a soberania de Deus. E eu fiquei pensando, né, como é que eu vou ter que falar sobre a soberania de Deus? Uma das coisas que a gente aprende é, quando você quer falar sobre um tema a respeito de alguém, primeiro você tem que conhecer esse alguém. Eu não posso falar da bondade do pastor Torres, eu vou falar quem é o Moacir. Quem é o Moacir? Eu vou falar da bondade. Da mesma forma, quem é Deus? Para eu falar da soberania de Deus. Então é importante que a gente entenda algumas coisas a respeito de Deus. Quem é Deus? Para depois a gente falar sobre como Deus age em sua soberania. Eu vou citar alguns versículos, mas eu não vou lê-los, porque depois eu vou ler uma outra palavra e a gente vai abrir a Bíblia e vai concluir. Mas por enquanto, eu vou falar para os irmãos quem é Deus. No Gênesis 1, a Bíblia fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. Se você olhar para essa palavra no hebraico, ela é Elohim, significa criador. Quando a gente pensa no texto, a gente chega em Gênesis 14, né? Lá ele vai falar que ele é o Deus Altíssimo. Que no hebraico ele não é. Então Deus, ele é o Criador, ele é Deus Altíssimo. Aquele que está acima de todos os deuses. Mais adiante a gente vê em Gênesis 17, ele vai falar que ele é o Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, no hebraico. Então, quem é o Todo-Poderoso? Ele detém todo o poder. Mais adiante, a gente vai ver ele falar que ele é o Deus, e ele fala que eu sou o que sou. Que em hebraico significa Yahvé. E esse é o nosso Deus, ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele está acima de todos os deuses, e ele é o eu sou, aquele que era, aquele que é. O bem não está restrito a Deus. Então, quando ele fala eu sou. Mais adiante, ele vai falar que ele é o Adonai, ele é o Senhor, o governador. Então, quando eu vou falar, como eu sei como Deus age em sua soberania? Primeiramente, reconhecendo os atributos de Deus. Quem é esse Deus que você serve? Né? Você só ama aquela pessoa que você conhece. Você não pode falar eu amo a Deus se você não conhece a Deus. Né? Às vezes só ama quem está perto. A gente não ama quem está longe. A gente ama quem está perto. A gente demonstra amor a quem está perto. Então Deus ele é o Criador Todo-Poderoso. Acima de todos os deuses, ele é o governador e ele vive para sempre. Onisciente, onipotente, onipresente e imutável. Esse é o Deus que nós servimos. E a soberania de Deus, ela consta nos seus atributos. Né? Então, o nosso irmão falou sobre a guerra em Israel. E é bem engraçado porque a palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos que Deus é soberano. Mas ele é soberano sobre o quê? A resposta é sobre tudo. Sobre a sua vida, sobre a história da humanidade. A história da humanidade está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle da história. Eu vou mostrar para os irmãos que Deus planejou desde o princípio chegar onde chegamos e aonde iremos, tudo está nas mãos do Senhor. Nada escapa à sua soberania, nada escapa à sua onisciência, à sua onipresença e à sua imutabilidade. A história do mundo está nas mãos do Senhor, e a história da sua vida está nas mãos do Senhor. Só que não é preciso só saber isso, é preciso crer nisso. Existe uma grande diferença entre saber as coisas e crer sobre aquilo. Eu sei que Deus é amor, mas eu creio que isso é para a minha vida. Deus me ama mesmo. Eu tenho consciência do amor de Deus na minha vida. Porque a partir do momento que você crê,
Você sai de uma esfera de somente saber. O ímpio sabe. Satanás também sabe. Satanás usou a palavra contra o próprio Jesus. Ele sabe que ela vem de saber. Ele há uma grande diferença, um abismo. Nós precisamos pular dessa etapa do saber para a etapa do crer. Nós vou ler para os irmãos um texto em Apocalipse, capítulo 4. E os irmãos abrissem a Bíblia no Apocalipse, capítulo 4. Agora que nós já sabemos quem é Deus, Ele está com a rédea da história nas suas mãos. Apocalipse, capítulo 4. Muitas pessoas não leem esse livro, têm lido. Muitas pessoas não entendem esse livro. Ele é feito por enigmas, ele é feito por parábolas, ele é feito por mistura entre história e ideal, entre verdades espirituais e aquilo que ainda é tirado para ficar por vir. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lá em se você ler, é Apocalipse capítulo 1, foi quando Deus chamou João. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como ele disse: suba cá e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente fui tomado pelo Espírito, diante de mim estava o trono do céu. No meio estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era aspecto semelhante a jaspe e carvão, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor que estavam outros 24 tronos, e assentados neles estavam os 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e no cabelo de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Se você ler lá em Isaías 11, você vai saber quais são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia como um leão, o segundo parecia como um boi, e o terceiro tinha rosto como de um homem, e o quarto parecia como uma águia em fogo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és, Senhor, Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui agora um pouquinho sobre o capítulo 5. Essa visão de João ainda continua. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no um livro, em forma de olho, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de dar o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não suportou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de orar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Capítulo 13, aqui agora no mesmo capítulo, versículo 13, diz: depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, da terra, debaixo da terra e no mar, tudo organizado, e diziam: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre.
Esse é o seu Deus, que está sentado no trono. Ele é digno de desatar os 7 selos. E esses selos, esse rolo, é o rolo que conta a história da humanidade, do início ao fim. E os 7 selos, somente uma pessoa pode abrir esses 7 selos, que é o nosso Senhor Jesus. Ele morreu na cruz como cordeiro, para ter a autoridade de desatar os selos. E esses selos contam a história da humanidade. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que o primeiro selo é o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. O segundo selo é o cavaleiro vermelho. O terceiro selo é o cavaleiro preto. E o quarto selo é o cavaleiro verde, o amarelo, algumas pessoas amarelo e vermelho. Quando você começa a abrir o 5º selo, o 6º selo, o 7º selo, e desata as 7 ovelhas e vai para frente, você vai ver que Deus está no controle da história o tempo todo. Não há nada que fuja do controle de Deus. Muitas vezes a gente fica ansioso: o que eu vou comer amanhã? O que vai ser da minha vida? Estamos vendo tantas coisas, mas não temos chegado a um lugar nenhum. A gente fica pensando, achando que Deus esqueceu de nós. Mas não, o controle da história da humanidade, o controle da sua vida está nas mãos do Senhor. Você precisa crer nisso. Não adianta só saber, tem que crer. Eu tenho crise de ansiedade, fico ansioso pelas coisas que virão. Por que tem crise de ansiedade? Se o Senhor está no controle da sua vida. Quando a gente entende a soberania de Deus sobre a nossa vida, esse tipo de questionamento começa a ficar sem sentido. Quando Davi vai falar sobre o Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor. Antes dele ser o pastor, ele é o Senhor. E Senhor representa o quê? O governador. A gente acabou de ler, para continuar para vocês. A palavra Senhor é Adonai. Se você ler o Salmo 23, é Adonai essa palavra. Lei e governado, né? E Adonai é aquele que governa. Então, se o Senhor é aquele que te governa, é o seu pastor, e nada vai te faltar, então por que tem crise de ansiedade? Então, por que fica preocupado com o dia de manhã? Por que fica preocupado com as guerras, com os rumores de guerras? Mas o mundo vai acabar e vai destruir tudo, não importa. Deus está no controle. A igreja vai ser preservada. Nós não iremos receber os flagelos de Deus, os ímpios virão. Da mesma forma que o pessoal do Egito recebeu os flagelos, os egípcios, mas o povo de Deus, o judeu, passaram ilesos. Por quê? Porque Deus é o Senhor de Israel. Está no controle de Israel, no controle da história. Então, a gente fica preocupado com as coisas, né? Vamos abrir lá no Salmo 46. Vamos abrir aqui no Velho Testamento. Aqui no Salmo 46 a gente vai aprender bastante coisa. Uma coisa que eu aprendi: o livro de Apocalipse, ele vai nos mostrar essas coisas que estão por vir, coisas terríveis. Só que para entender o livro de Apocalipse, eu tenho que conhecer a lei, eu tenho que conhecer os profetas, eu tenho que conhecer os salmos. Então não se entende Apocalipse se não conhecer toda a Bíblia. Você tem que entender os evangelhos, você tem que entender as cartas de Paulo. Paulo em Romanos, ele está falando de Apocalipse o tempo todo. Paulo em Hebreus, dizem que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas todo mundo, a história diz que foi Paulo. Mas quem escreveu Hebreus o tempo todo está falando de expiação, está falando de redenção, que tem a ver com a igreja. E a lei de Moisés, aquilo que Deus deu para a lei de Moisés, o tabernáculo, ele faz refletir no Apocalipse também, quase no livro inteiro. É por isso que muitas pessoas não entendem Apocalipse, porque não entendem a palavra. Como que nós somos cristãos e não lemos a palavra?
Né? Eu dou aula lá para o setor do pessoal de engenharia. Tem meus livros. Não adianta eu chegar lá e achar aquilo da minha cabeça e tirar alguma coisa da cartola para o senso mágico. Não, entendeu? Os livros técnicos. Não é que eu vou entender o Senhor, entender esse propósito de desenvolvimento, você não lê o manual que deixou para nós. Então, a Bíblia é um livro para ser lido, é um livro para ser entendido, é um livro para ser estudado. E todo crente tem que fazer isso. Para não ser enganado. Né? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ele está falando de Apocalipse aqui. Aqui é a quinta trombeta e a sexta trombeta. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar ainda habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estabelecidos na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa força. Quando você estiver nesse dia de angústia e não souber o que fazer, leia só para mim o seguinte, em voz alta. Expulse a sua angústia. A Bíblia diz em Filipenses 4:6: não andais ansiosos por coisa alguma, antes coloque as suas petições junto do Senhor com ações de graça e súplicas. Então, Deus controla a sua vida. Você é direcionado por Deus. Deus ele abre portas e fecha portas. Deus abre caminhos e fecha caminhos. Deus restaura aquilo que está quebrado. Deus transforma maldição em bênção. Mas não adianta só você saber. Você tem que crer. Não adianta a gente ler a palavra, vir na igreja, ouvir as palavras, conhecer o Senhor, mas não crer nas promessas. A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, a diferença é que você crê. Você vai ler lá em Malaquias, outra vez verei a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E o contexto de Malaquias está falando de Apocalipse. Zacarias 12:10, ele vai falar também sobre as bênçãos sobre os judeus, sobre as bênçãos sobre os gentios. E o tempo todo ele está fazendo promessas. Essas promessas estão no Apocalipse. Então, entender qual é o plano de Deus, como Deus está controlando essa história, como esses selos estão direcionando o caminhar da história, isso vai trazer paz ao seu coração. Porque você não vai ter mais medo, você não vai ter mais receio do que pode acontecer. Você vai descansar no Senhor. Você vai deixar o seu coração em paz. Quieta-te, ó coração, e confia no Senhor, que Ele é capaz de trazer a vitória para a sua vida. Seja por um problema financeiro, seja por um problema conjugal, seja por um problema com o seu filho. Toque o seu joelho no chão e clame pelas promessas do Senhor. Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu preciso e penso, né? Porque segundo o seu poder, eu quero em mim. Declare as promessas do Senhor e traz à existência a sua fé. O que é a fé? A certeza das coisas que se esperam. Está no livro de Hebreus.
Se essas vezes eu posso ter dúvida, mas no momento que eu tenho dúvida, minha fé foi. Tenho que ter certeza. Eu, quando. Não vou contar a minha história, mas. Há um tempo atrás eu morava num buraco em Minas Gerais. Eu vim para São Paulo, quando eu voltei para São Paulo, eu estava com a mão na frente e outra atrás. Não tinha nada. Não tinha nem perspectiva de fazer faculdade, de fazer mestrado, nada. Mas eu olhei o Senhor e falei, o Senhor, só colocou a minha vida. E eu quero fazer isso, por causa disso. Eu coloquei as minhas questões diante do Senhor e as portas se abriram. Eu não paguei um real para fazer faculdade. Eu entrei na Unicamp, quase foi um milagre. Eu não tinha noção de nenhuma que estava. Mas Deus abriu uma porta, e Ele abriu a porta e entrei na porta. Eu estou lá até hoje. Estou terminando meu doutorado lá agora, eu já tenho 10 anos estou lá. E quando eu conto a história de como eu entrei lá, ninguém acredita. Eu falei, sabe que a senhora acredita? Eu estou com ar. Não foi da força do meu braço. Mas no momento que a gente coloca o eu na frente, eu vou, eu faço, eu sou, acabou a sua fé. A sua fé não está no eu. A sua fé, ela vem do alto. Aquilo que você quer fazer, você tem que fazer pelo poder de Deus. Então, por que estáis ansiosos? Por que estáis preocupados com aquilo que vai vir? Com o mundo do jeito que está? Por que você vai ficar preocupado que o Brasil está ruim, que a economia está ruim? Deus, Ele levanta reis e Deus derruba reis. Deus levanta governadores e derruba governadores. Levanta presidentes e derruba presidentes. Então, a situação do país não pode abalar a sua fé. A situação da sua família não pode abalar a sua fé, porque Deus é muito maior que isso. Ele crê que Deus está no controle. Descansar em Deus. Não mais descansar de forma ativa. Vai no seu quarto, dobra o joelho e olha ao Senhor. E traz a existência, a bênção de Deus. Faça jejum, e faça uma oração de jejum. O jejum tem o poder de quebrar a sua carne. A partir do momento que você acha que está muito carnal demais e Deus não está te ouvindo, faz o jejum. Quebra a sua carne. Molhe a sua carne, aí você vai ver a diferença. Eu vou ler um outro texto para vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. A Bíblia diz em Romanos: quem é como o Senhor? Quem deu o conselho? Às vezes a gente tem ensinado Deus a como guiar a nossa vida. A gente não ensina Deus a como guiar a nossa vida. A gente deixa Deus guiar a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupe com a sua própria vida, quanto comida, nem com o seu próprio corpo, quanto vestir. Não é a vida mais importante da vida e o corpo mais importante do corpo? Observe as aves do céu, não semeiem, não podem, nem armazenem celeiros, contudo, com a excelência da manhã. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e descem. Contudo, eu digo que nem Salomão, pelo seu esplendor, vestiu-se como qualquer um deles. Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe e amanhã ela está no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Esse é o crente duro, é o crente de pouca fé.
Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio pão. Essa é a palavra do Senhor. Quando João escreveu o livro final, Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida. Estava sendo perseguida pelo imperador Domiciano. E ele era maltratado, ele era a própria lei. Aquilo que ele falava era a lei, ele não seguia a lei romana. E o templo tinha sido destruído pouco tempo antes por Nero. E as pedras do templo de Jerusalém foram usadas para construir o Coliseu de Roma. E os crentes eram mortos naquele Coliseu, jogados para serem mortos. E a história diz que os campos dos crentes regavam a igreja, porque os crentes ficavam no meio da arena, orando ao Senhor enquanto os demônios os devoravam. E a história diz que as pessoas que estavam vendo, eles matavam 1 mais 10 e convertiam, porque eles falavam: qual é a fé desse povo que dá a sua vida pelo seu próprio Deus? E a história diz que o sangue dos crentes regaram a fé da igreja. Todos os impostos já tinham ido. A igreja estava num beco sem saída. E Deus vai lá e dá o livro de Apocalipse para João. E a coisa que Deus estava falando para João, basicamente é: eu tenho o controle da história na minha mão. A igreja não será destruída, o inferno não vai permanecer contra ela. Se a gente continuar lendo o livro, você vai ver todas essas coisas. Esses dias eu considero que eu posso dar um estudo sobre esse livro aqui, fazendo enrolar. Tem muita coisa para ser estudada ali. E é bem interessante sobre isso. Tá? Então, o último versículo que eu vou ler, Apocalipse 11, 15. E aqui a gente vai ver qual é o final da história. Muita gente quer saber o final da história antes do começo. Para ver se vale a pena ler o livro, né? E o sétimo anjo tocou na sua trombeta, é a sétima trombeta aqui. E houve forte voz no céu dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por nós. Esse é o final da história. E é aqui que a igreja é trabalhada, essa história. Então, para a igreja vai estar com o Senhor nos ares e vai reinar junto com ele. Nós iremos viver nos lados do Pai. Vou voltar na mesma terra. Está preocupado. Não precisa preocupação. Não precisa ansiedade. Não precisa prevenção. Ora ao Senhor. Deixa lá todas as suas angústias, as suas ansiedades, as suas preocupações. Deixa no trono. Ajoelha na sua casa. Diz 24 ação dobrada, jogada nas suas coroas. Quando você ajoelha, você ora ao Senhor, você está fazendo a mesma coisa. Você está tirando a coroa da sua cabeça e jogando ao Senhor e fala: eu não sou maior do que ti, eu quero que o Senhor venha sobre mim. Os 24 anciãos, eles jogam suas coroas porque eles não são dignos. Eles sabem que eles não são dignos de estar ali. Eles se humilham perante o Senhor. Quando você vai na sua casa, você dá o seu joelho, você ora a Deus, você está fazendo a mesma coisa. Ainda não é no céu, será no céu um dia. Mas por enquanto não vai no céu.
E Deus vai vir a seu favor, Ele vai responder a sua oração. Ele vai responder o seu clamor. Ele vai trazer paz ao seu coração. E a hora que você tiver paz no seu coração, o mundo pode estar grande na cabeça. Você tem plena confiança que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Essa é a palavra que eu queria trazer. Eu passo agora para o irmão Cássio.